Gente, tá gravando já? Tem nada? Sim, eu tinha iniciado quando você tinha orado, aí eu encerrei e reiniciei agora pra não ficar tão grande. Pode ir, já iniciei. Eu vou ligar a câmera porque eu tô... As minhas anotações estão aqui no celular, então, tipo, não vai me aparecer, mas... Enfim. Ó, Os demais, se puder abrir a câmera, agradeço. boa noite a tu. Tá gravando? Boa noite a todos. Nosso grupo, a gente vai falar sobre adoração e comunhão. E os integrantes do grupo são Giovana, Bianca e Maicon. Então, cada um vai falar um pouquinho sobre os temas de hoje. Os nossos temas são adoração, que quem vai falar um pouquinho sou eu, comunhão, que logo em seguida vai ser o Maicon, e para finalizar, a Bianca vai fazer a conclusão sobre adoração e comunhão. Aí eu vou falar um pouco de adoração. Ó, eu coloquei alguns tópicos e eu vou começar explicando. Então, o primeiro tópico que eu coloquei, o que é adoração. Então, como adoração, pelo que eu pesquisei, a adoração é um conceito que envolve reverência, devoção e veneração a uma entidade superior, frequentemente associada a divindades em contextos religiosos. Isso é conforme o dicionário, né? E ela pode ser manifestada de várias maneiras, como oração, canção, ações de graças a Deus, enfim, que eu vou citar um pouquinho mais pra frente, os tipos de adoração também. A adoração, ela não se limita a práticas religiosas, também pode ser aplicada em ideias, figuras ou causas que uma pessoa considera digna de respeito e devoção. Então, também, além disso, a adoração ela pode ter um impacto significativo na vida pessoal e comunitária de uma pessoa, até criando identidade e um propósito na vida da pessoa. Então, hoje em dia, a adoração está presente em diversos aspectos de nossas vidas. Então, como eu coloquei, tipos de adoração. Alguns tipos de adoração a gente pode ver conforme a gente vai na igreja, que acaba sendo uma adoração a Deus. A gente amando o nosso próximo também é um modo de a gente amar, amando o próximo, né? A gente pode também estar entregando uma adoração a Deus. A gente rejeitando um pecado através de louvores também, através da oração, através de obediência a Deus e, por último, ao ler a Bíblia e meditar sobre a palavra de Deus. Então, esses são alguns tipos de adoração que eu pesquisei. E isso, assim, enfim, a adoração ela é algo muito presente na minha vida. Eu falo que, nossa, eu acho que ninguém que está na igreja consegue viver sem adoração. Então, se a gente pode ter tudo, a gente pode ter conhecimento, pode ter a palavra de Deus, pode ter tudo, mas se a gente não tiver adoração, e, em primeiro lugar, louvar sempre ao Senhor, entregar toda a nossa adoração ao Senhor, a gente não é nada. Então, conforme a gente pode ver, a gente tem que entregar totalmente a nossa adoração a Deus, em primeiro lugar. Então, a gente não deve adorar a nenhum outro Deus, ou até mesmo adorar algum objeto, alguma coisa que a gente goste muito. Então, a gente tem que viver sempre adorando a Deus acima de tudo. Eu peguei duas músicas como exemplos que fala sobre adoração. Uma música que eu achei sobre adoração é a Tu És, que é uma música que a gente está começando até a cantar na igreja agora. E outra também que eu acho que vocês já devem ter ouvido na igreja é aquela Deserto, da Maria Marçal, que num trecho dela fala te adorar é o que me sustenta em pé. Então, tipo, conforme a gente vai adorando a Deus, é um modo da gente também estar em pé e sempre com a nossa fé acima de tudo. Então, de repente, se a gente der brecha para o inimigo, a gente pode ter tudo, pode estar caindo, pode estar derrotado, mas se a gente tiver adoração, é aquilo que vai nos manter de pé sempre, né? Então, seguindo aqui, sobre adoração ou adoradores, né?
que é a dúvida de muitas pessoas. Então, a adoração, ela é um ato de venerar ou reverenciar algo ou alguém, geralmente em um contexto espiritual ou religioso. Então, a adoração, geralmente, um exemplo que é bem comum hoje em dia é a gente estar louvando na igreja. Então, isso é um modo de adoração. Tem várias outras religiões, mas não vem no caso, que acaba adorando deuses, outras coisas, mas foi como eu falei, a gente deve, pelo menos, né, na nossa religião, a gente deve adorar a Deus em primeiro lugar sempre. E já os adoradores são as pessoas que praticam essa adoração, que podem expressar a sua devoção de diferentes maneiras. Então, os adoradores acaba sendo a gente. Essa foto representa muito a do slide. Então, geralmente, quando a gente tá lá na igreja, no período de louvor, é mais ou menos isso que acontece. Então, tipo, vai estar a banda, né, tocando louvor, e as pessoas vão estar, os membros da igreja, até os músicos mesmo acabam adorando. Então, adoração é uma coisa que seria as músicas, seria algo que a gente está fazendo em reverência a alguém, que no caso, para Deus. E já adoradores são as pessoas que fazem essa reverência. No caso, todos os membros da igreja. Seguindo, eu vou falar também um pouquinho de quem são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são frequentemente referidos em contextos religiosos. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse versículo que eu coloquei como exemplo dessa frase é porque já ouvi gente também perguntar: mas eu sou adorador? Quem que realmente pode ser adorador? Mas não tem nada na Bíblia que fale que você não pode ser adorador, ou que se você faz tal coisa você não é adorador. Muito pelo contrário. Se você está entregando essa adoração, em primeiro lugar, para Deus, você já acaba sendo um adorador. Então, se você tem o seu coração, tá com o seu coração fazendo isso de todo o coração, entregando seu melhor louvor para Deus, você está fazendo isso como um verdadeiro adorador. Então, como o versículo fala, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, geralmente a gente acha que, para a gente se tornar verdadeiros adoradores, a gente precisa... calma aí que meu celular tá acabando. Foi. Para a gente adorar a Deus, a gente só pode adorar através dos louvores. Isso, na verdade, como eu citei nos outros exemplos, pode ser durante a palavra, a gente guardando aquela palavra e colocando em prática, ou até a gente estar no nosso quarto ou em algum lugar e meditando sobre aquela palavra. Enfim, isso pode ser uma verdadeira adoração também. Então, não só em louvor, pode ser através da Bíblia, pode ser através só de você levantar de manhã e já falar para Deus que você está de coração aberto para ir para a casa do Senhor no domingo. Então, isso aí já pode estar sendo, você já pode estar sendo um verdadeiro adorador, mas lembre-se de fazer tudo com o coração aberto e conforme a vontade do Senhor sempre, senão é meio complicado, né? Não fazer conforme a vontade do Senhor, ele vai ficar triste. Então, lembre-se sempre disso. Isso sugere que a adoração genuína não se limita a rituais externos, mas envolve uma conexão sincera e profunda com Deus, baseada na verdade e na autenticidade. Então, foi como eu falei, tem muita gente que adora fazendo rituais, enfim, mas lembre-se de que a gente só tem que adorar uma pessoa, que é Deus. Então, se você adorava algum ídolo, se você adora uma pessoa, ou que ser fã é uma coisa, né? Agora você ficar adorando, a pessoa não pode respirar que você tá lá, sempre curtindo as coisas dela. Enfim, você faz mais isso pela pessoa, por um famoso, enfim. Você faz mais isso pela pessoa do que por próprio Jesus. Então, às vezes, você acompanha um famoso lá que você gosta muito o dia todo, mas na hora de ler a Bíblia, você não quer nem saber, você quer dar o seu mínimo para Deus. Aí você tá adorando outros deuses, né? Então você tá adorando outros objetos, você tá adorando qualquer outra coisa, mas você não tá adorando a Deus. Então lembre-se de que se aquilo que te faz tem aquela... Como que é? Se aquilo te faz pecar, você arranca fora. Então, se aquilo tá sendo mais que o necessário na sua vida, então
tá na hora de você estar jogando fora e mudando de vida, né? Então, gente, mas é isso. E os verdadeiros adoradores também são aqueles que buscam a relação íntima e autenticidade com Deus. Então, se você é uma pessoa que quer adorar da boca para fora, que bom, glória a Deus por isso. Mas eu vou falar para você que Deus não está recebendo seu louvor com amor, com carinho. Então, sempre que você for adorar, vai disposto, abre o seu coração. Então, seja aquela pessoa que, eu tô indo na igreja, já acorda agradecendo, Deus, obrigado por mais esse privilégio de estar na sua presença, obrigada por ter essa oportunidade de estar indo na sua casa. Então, tipo, isso já é uma forma que você já começa a adorar desde cedo, enfim. Mesmo que às vezes a gente passe por alguns problemas e a gente acaba esquecendo, mas lembre-se de ter essa relação íntima com Deus, seja na igreja ou em casa, se você não ora em casa, se você não lê a Bíblia em casa, em nome de Jesus, comece a desenvolver isso hoje. Eu espero que todo mundo aqui leia, né? Porque eu sempre acabo mandando todo dia. Então é sempre importante a gente, pelo menos, ler o devocional, fazer as orações lá do grupo de intercessão. A gente tem que estar conforme o corpo de Cristo está. Então, se toda a sua igreja está naquele propósito, fique naquele propósito junto. Então, não se esqueça que Deus vai estar olhando as pequenas partes. Então, se você está com seu coração conforme a vontade de Deus, Deus está se agradando. Se não, sinto muito, mas está na hora de mudar de vida. E a ideia de adoração deve vir diretamente do coração, refletindo um desejo genuíno de se conectar com o divino. Então, a gente tem que sempre, acima de tudo, mostrar que a gente está querendo dar o nosso melhor para Deus. Então, eu, pelo menos de mim, né? Eu tenho esse costume de, toda vez antes de louvar, enfim, eu sempre falo para Deus que, tipo, não seja eu tocando, de repente, só tocando por tocar, ou, tipo, na hora que eu estiver louvando, que eu não ouvi só a letra do louvor porque é lindo, porque eu gosto, mas sim que seja dada toda a adoração a Ele. Então, é muito importante. Agora, calma aí que eu tenho só mais uns tópicos. Outras formas de adorar a Deus é adorar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com todas as forças, orar e pedir a intervenção de Deus, cantar louvores, ser obediente, repartir com os necessitados e declarar as grandezas e virtudes de Deus, né? Como eu falei. E adoração também é mostrar amor e respeito, se dedicando totalmente a Deus. Só Deus merece tanta dedicação e reverência, porque Ele é o todo soberano e Ele nos criou. Então, acima de tudo, a gente tem que sempre entregar o nosso melhor para Deus, porque ninguém mais nesse mundo merece a nossa adoração. Assim como fala lá em Lucas 4, versículo 8. Jesus respondeu: está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, isso não é algo que eu tô falando da boca para fora, tá na Bíblia, então você só deve louvar a Deus. Como eu falei, não, se você estava adorando qualquer outra coisa nesse momento, pare a partir de hoje e vai adorar somente a Deus, tá bom? E tem mais uma coisa que... Adoração também é retribuir honra e mostrar dignidade a alguém. O dever supremo daqueles feitos à imagem de Deus é atribuir dignidade. Aquele em que vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. Assim como Atos 17, 28 fala assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Então, sempre lembre que a nossa adoração... por que a nossa adoração deve ser só entregue a Deus, Giovana, né? De repente. Aí, a gente deve sempre se lembrar desse versículo, porque ele fala e ele deixa bem claro que a gente só vive porque a gente se move e a gente existe através de Deus. Então, se não fosse por Deus, hoje acho que ninguém estaria aqui nessa terra, até porque a gente é a imagem e semelhança dele e ele que nos criou. Então, a gente só se move, a gente só existe, a gente só vive através de Deus. Então, a gente tem que sempre saber que a gente veio de Deus, a nossa descendência é dele. Então, a gente tem que prestar culto somente a ele. E acho que é isso, gente, que eu falei um pouquinho de
adoração. Eu vou falar só dos versículos que eu coloquei como base aqui também. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, como eu falei um pouquinho antes. E o outro também é: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então lembre-se de... ele fala de adoremos prostrado. Para quem não sabe, prostrado é quando você se curva, enfim, quando você se ajoelha na presença do Senhor. Então, a partir do momento que você se entrega totalmente para Deus e se ajoelha na presença do Senhor, você vai estar sendo um adorador prostrado para Deus, né? E é isso. A minha parte é essa. Agora o Mike vai falar sobre comunhão. Por ser assuntos diferentes, eu já vou aproveitar e já vou fazer minhas perguntas sobre a adoração, tá bom? Já que vocês separaram assim, por mim não tem problema nenhum. Que bonitinho, Jesus. Tem alguns pontos. Por exemplo, o versículo de João, que você citou do verdadeiro adorador, você lembra qual que é o contexto dele? Qual? Do verdadeiro adorador? Isso. Calma aí, deixa eu voltar. João 4... tá. Então, dos verdadeiros adorador, foi o que eu falei que só... Não, o contexto na história, porque isso tá ligado a um monte de versículo anterior e depois. Você lembra qual o contexto? É uma pergunta genuína, não é julgando, não. Não. Eu não, Tá que bom. eu não li realmente Não, o capítulo todo, né? Tudo Eu bem. li o contexto em si só. O contexto dessa passagem é a mulher samaritana. Justamente a passagem da música Tu És. Jesus chega, tem o poço, e ele pede pra moça tirar água pra ele, e ela fala, mas eu sou samaritana, e rola todo aquele diálogo de Jesus revela um pouco da parte da mulher, e ele oferece água, uma água que nunca mais vai parar de jorrar, e ela fica constrangida, e ela vira e fala, mas eu sou samaritana, onde é que eu devo adorar de verdade a esse Deus que você tanto fala? É aqui em Samaria ou é em Jerusalém? Porque a grande divisão deles era justamente isso. Os judeus acreditavam que só devia ser adorado a Deus em Jerusalém, e a mulher samaritana acreditava que só deveria ser adorada, conforme a cultura dela, em Samaria. E aí entra uma discussão, ela fala, mas aonde é que a gente deveria adorar a Deus? É o mesmo Deus. Para você que não sabe, Alá dos muçulmanos é o mesmo Deus dos egípcios. É o mesmo Deus. A diferença é a entonação e a consciência dele, o objetivo final desse Deus. Entendeu? E aí o que acontece é o seguinte... Lá nós descobrimos que Jesus fala que ele só tá em busca, não é de um lugar físico, mas é de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí a gente entra no outro quesito. Se Deus não tá ligado a um lugar, a adoração também não está ligada à música, a adoração não está ligada mais a uma coisa que a gente faz, a adoração está ligada a um estilo de vida. Quando você deseja se tornar um verdadeiro adorador, você entrega sua vida num modo de devoção. Você decide entregar algo a Deus. E isso seria a sua adoração. Tanto é que, se eu não me engano, é Paulo que fala que façam todas as coisas como se fosse para o Senhor. Justamente porque tudo, desde o levantar, ao dormir, ao comer, ao dançar, tudo que você fizer tem que ser direcionado a Deus. Toda a sua vida vai girar em torno de Deus porque Ele que morreu por nós. Paulo nos diz que Jesus pagou um alto preço por nós e agora não vivemos por nós mais, mas nós vivemos para Ele. Então a gente precisa entender que a nossa vida agora já não é mais nossa. Ela deixou de ser minha ou sua faz tempo. Foi numa cruz que Jesus morreu há 2.000 anos atrás. E quando você decide que você vai viver por Ele, que você entendeu quem é Jesus. Porque quando Pedro entende quem é Jesus, que Jesus fala quem eu sou para vocês, ele fala, tu és o Filho do Deus vivo, o Salvador. Ele decide o quê? Que a partir dali, Pedro seria a base da igreja. Então tá tudo ligado. Quando a gente entende que nós somos adoradores aonde a gente for, e que quando a gente entende quem Jesus é, nós vivemos e morremos para Ele, nós entendemos que tudo que a gente faz, seja tomar um banho, seja conversar com os nossos amigos,
seja os comentários que você faz na internet, seja as conversas que você tem com desconhecidos, seja o seu cantar, seja o seu falar, tudo tem que ser a Ele, a nossa vida muda. O nosso jogar, o nosso cantar, o nosso dançar, tudo é pra Ele. Não é mais uma questão de eu entendi o que acontece. Por isso que eu encaro muito mais uma adoração como um estilo de vida. Peraí que a Giovana parou de transmitir, daqui a pouco ela volta. Então a gente entende que a adoração já se torna um estilo de vida. O jeito que você fala é adoração também. Eu achei muito importante um tópico que a Giovana falou, que ela falou, cuidado com o que você tem adorado. Eu lembro que um dos maiores chacoalhões que eu tomei na minha vida foi numa live que o Brunão do Morada falava assim, um dia cheguei pra buscar minha filha na escola, ela falou, vamos embora, papai, porque eu preciso ler a Bíblia, hoje eu vou descobrir o que aconteceu com o Davi. E ele se sentiu constrangido, ele falou que ele ficou tão constrangido porque ele não tinha tanta vontade de ler a Bíblia. E a filha dele estava empenhada em ler a Bíblia. E aquilo tinha se tornado o ápice do dia dela, a alegria do dia dela. E ele começou a se questionar e falou, será que a minha alegria tem estado em Deus? Será que o meu anseio tem estado em Deus? Porque às vezes a gente passa o dia inteiro tipo, ai, porque eu vou logo, porque eu vou pra casa, porque eu vou assistir a novela. Ai, porque eu vou logo, porque eu vou pra casa, porque eu vou pegar o meu videogame. Ah, porque eu vou logo, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer uma coisa. Ah, porque eu vou logo, porque eu vou mexer na minha rede social. O que tem movido o seu dia? O que tem movido você? Nós não somos pessoas em vão, que a gente anda por vã coisas aí. Ah, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que me dá na cabeça, o que eu bem entender tá ótimo. Você não é isso. Você foi criado pelo Deus vivo. E quando você entende quem Deus é, aí já não há mais outra escolha do que anunciar, adorar, amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E buscar o amor dele é muito importante porque a gente entra na parte de comunhão. Deixa eu voltar que eu tinha perguntas, né? Agora até eu me perdi aqui, que eu fui falando e eu tô achando grão de mostarda em todos os lugares aqui, porque eu derrubei agora há pouco. Vamos lá. Eu tinha outra pergunta, mas acabei esquecendo. Alguém tem mais perguntas, gente, sobre adoração? Acho que não. Não? Vale um ponto ressaltar que é cuidado com quem vocês têm adorado ou o que vocês têm adorado. Hoje eu constatei mais um caso. Não que a pessoa tenha falado pra mim, mas acabou chegando a mim uma história que eu fiquei decepcionada porque eu sabia que a pessoa tava colocando a adoração dela no lugar errado. A pessoa tava colocando a adoração dela num relacionamento, porque ela deixou os prazeres desse mundo ser maior do que Deus. Porque o argumento das pessoas ultimamente é se me faz bem é de Deus. É mentira. Me faz muito bem, pelo menos momentaneamente, comer 2 quilos de batata frita sem parar. Mas no final, vai me dar uma grande de uma diarreia e vai me formar muita gordura no corpo. Só isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia não nos chama pra aumentar o nosso ego. Como assim? Eu li a Bíblia já 4 vezes. Nunca achei a vida vai ser fácil. A vida vai ser leve. Ele fala que é pra gente entregar os nossos fardos a Jesus, porque o fardo dele é suave. Mas nunca falou que ia ser leve. Ele nunca falou que a gente ia vencer o mundo, mas ele falou que ele venceu o mundo e isso bastava. Ele nunca disse que você não ia se estressar e nunca disse que os seus prazeres iam te salvar. Muito pelo contrário, enganoso é o coração do homem. Porque o nosso coração nos leva a errar. Os nossos sentimentos tendem a fazer a gente errar porque nós nascemos no pecado. Então, a galerinha que grita aí porque você não precisa mudar não, porque Deus te ama do jeito que você é, já te garanto uma coisa. Deus até te ama do jeito que ele te criou. Mas nós nos corrompemos. Todos. Não tem um. Não tem um. Desista dessa ideia.
E aí a pessoa pegou, largou tudo, brigou com o pai e com a mãe, pra ir morar com fulaninho. E foi. Foi, largou tudo. Fez tudo que era de mais errado e mais triste, que era enganar, mentir, tudo. E foi embora. Adivinha o que aconteceu? Anos se passaram. Essa pessoa criou uma dependência emocional da outra pessoa. Aí quando essa outra pessoa decidiu largar dessa pessoa, essa primeira pessoa que eu tô contando a história tentou se suicidar. Se não fosse a mãe, que orava muito e mesmo não concordando com a situação, ainda amava muito a filha, não tivesse visto, ela estaria morta. E hoje ela voltou pra casa dos pais. A Tainara, o que tem a ver tudo isso? Simples. A adoração dela foi pra uma pessoa. A adoração dela foi pra ela mesma, porque o sentimento dela, o que ela queria, o prazer dela estava tão na frente de tudo que ela não pensou aquilo que agradaria a Deus. O cuidado com o eu. Muitas vezes, porque eu mereço isso. Merece mesmo. Merece mesmo. É o que eu falo pra mim toda vez que eu vou comprar uma coisa que tá fora do meu orçamento e aí depois eu me arrependo. Porque eu mereço. E no final descubro que eu merecia não estar endividada. Mas como eu plantei, eu vou ter que colher. Então, cuidado onde você tem colocado a sua adoração. Pessoas são falhas. Empresas fale. Mas Deus nunca erra e nunca mente. Igrejas também fecham, gente. Lembre-se disso. Mas Deus nunca falhou. Por isso, cuidado com esse negócio. Porque eu ouvi de Deus. Muito bom você ter ouvido de Deus, muito bom você saber, né? Mas isso aqui tem mais valor. Se resuma a isso. Jesus nunca prometeu deixar ninguém rico. Muito pelo contrário, ele mandou um lá vender tudo. Jesus nunca mandou ninguém ir fazer o impossível, mas ele mandava a pessoa ter coragem de fazer o mínimo que era o certo, que é escutar a palavra de Deus e viver o evangelho e adorar somente a ele. Por isso que o primeiro mandamento é o quê? Adorar ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus. Cuidado, muito cuidado com o que você tem gastado o seu tempo, com quem você tem gastado o seu diálogo e com quem você tem gastado o seu amor. Porque Deus, Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, tá querendo mais o seu amor e você tá dando menos. Qual momento do seu dia? Pega por parâmetro, qual momento do seu dia você lê a Bíblia? É o primeiro ou o último? Quantas vezes você entra na rede social, mas quantas vezes você abre sua Bíblia? Quantas vezes você escuta músicas do mundo, mas músicas que adorem a Deus? Quantas vezes você tem adorado? O problema não tá na música, mas tá na nossa importância, na nossa adoração a isso tudo. Todo mundo sumiu, pode abrir as câmeras, todo mundo. Bora. 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 Não é pra galera sumir. Que isso? Já estão se escondendo na hora da repreensão? Que isso, hein? Nem é repreensão, é uma sugestão. Por quê? Eu não tô me escondendo, não. Só tô com um pane aqui na minha câmera. Não, o tio Pio tá perdoado porque o tio Pio é um convidado aqui. Mas os outros já sabem. Só liga a câmera. Gente, vocês têm que entender que a hora de vocês fazerem comunhão aqui é uma necessidade de vocês. Não é uma escolha, porque hoje eu participo, outra hora eu não participo. Não é isso? Vocês têm o privilégio de estar podendo discutir sobre a palavra de Deus. Esse é o momento de vocês se alimentarem. Isso deve ser prioridade para vocês. Essa é Vamos lá, essa é a base. Quanto tempo você dá importância quando é pro seu trabalho? Você não tem que parar tudo, desligar tudo?
Aqui é a mesma coisa, você deveria estar parado tudo pra escutar aqui. Quando você vai fazer um negócio de um cantor famoso, por exemplo, eu fui no show do Bruno Mars. Não tem. Você larga tudo, larga celular, larga todo mundo, deixa todo mundo falando vaca e vai assistir o show dele. Só tinha um velhinho lá que cansou na metade, sentou e foi mexendo no celular. Então, aí vem a pergunta: e quanto tempo você tem largado tudo pra adorar a Deus? Pra ler a sua Bíblia, pra fazer o seu devocional, pra orar de um jeito decente? Sua adoração não vai ser mais por uma vírgula, nem por um eu fiz o que era necessário, mas tem que ser genuína. E isso não sou eu que vou plantar em você. Vai ter que você que vai colher, sabe por quê? Porque tem que ser verdadeiro. Verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu posso até estipular um mínimo pra vocês. Mas, sinceramente, a hora que Deus quiser viver o mínimo com vocês, Ele deixa você numa sarjeta, porque respirar já é o mínimo pra gente viver. Ele quer muito mais de vocês. Ele quer o melhor de vocês. Eles querem a inteligência de vocês, a sabedoria de vocês. Ele quer o amor de vocês. Porque eu não aconselho adolescente a namorar. Sabe por quê? Porque você ainda tá aprendendo a amar a Deus de um jeito decente. Muitas vezes adulto a gente não sabe amar a Deus de um jeito decente. E a Bíblia ainda nos orienta que amará o Senhor teu Deus... Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você não sabe buscar primeiro o reino de Deus hoje, quando você tiver um casamento, quando você tiver filhos, quando você tiver um namorado, você não vai buscar Deus. Porque ele não é o primeiro nem quando você tá sozinho. Ele não tá sendo o primeiro nem quando já deveria ser o primeiro pra você. Então, lembre-se que isso não é uma repreensão, mas isso é um grande conselho. É um grande conselho que, se vocês levarem realmente para o coração de vocês, meus amigos, não pode ter inferno que tente contra vocês, mas você vai ser igual Pedro, porque Pedro descobriu quem era Jesus e ele adorava Jesus. E aí as portas do inferno não prevaleceram contra Pedro. Não prevaleceram e ainda não prevalecem. Bom, deixa eu continuar porque senão fica muito longo, perdão. Bora lá, Michael. Opa, boa noite. Boa Não, noite. eu não dormi, gente. Calma, relaxa. Boa noite a todos. Bom, agora eu vou Glória falar a um Deus. pouquinho sobre... E não é pra fechar as câmeras não, hein? É o quê? Mantenham as câmeras abertas. Tô de olho em vocês. Bom, agora eu vou falar sobre comunhão. E, bom, antes de começar a falar sobre, eu queria ressaltar o quê? Que o que eu vou falar aqui é o que eu entendi sobre o texto, sobre o tema que eu pesquisei, entendeu? Então, qualquer coisa, se eu falar alguma coisa que, assim, esteja errado, não procede, depois vocês me corrijam, porque eu estou falando que eu entendi, tá bom? Então, é isso, vamos embora lá e pode passar aí, por gentileza, Gi. Bom, vamos lá então, né? Um segundinho. Pronto. A comunhão significa ter união, paz e partilhar com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas em harmonia e estão em comunhão. A vontade de Deus é que vivemos em comunhão com Ele e uns com os outros. Pode passar, por favor. Comunhão é ter coisas em comum, significa partilhar experiências e viver em união. Todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Precisamos de comunhão com Deus e comunhão com nossos irmãos. Bom, o que eu entendi sobre comunhão? Comunhão é você ter algo em comum. Como, por exemplo, a gente aqui hoje estamos todos em comunhão. Porque estamos buscando a Deus, estamos querendo aprender mais de Deus, então hoje estamos em comunhão. E aqui fala que a comunhão é ter algo em comum. Comum, eu acabei de falar, comum é o quê? A gente ter fé, a gente buscar a Deus, entendeu? E aqui também fala sobre a importância de que a gente estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Como, por exemplo, eu vou lembrar um pouquinho sobre a call que a gente fez não foi a última, a outra, que foi a apresentação, acho que do Henrique, do Luquinhas e da Esther, se eu não me engano. Essa apresentação eu questionei o Henrique, né, sobre a importância de a gente estarmos... qual era a diferença de estar em casa louvando a Deus, buscando a Deus, e na igreja.
ele falou, a parte que eu vou tacar aqui, que ele falou sobre estarmos em união. O que significa isso? É que, pô, se você tá em casa adorando a Deus e tal, você vai estar sozinho praticamente, entendeu? Então não vai ter um irmão ou uma irmã que possa te ajudar. Isso é o quê? Isso é importante você estar na igreja porque lá você vai estar em comunhão. Então, quando você precisar de alguma coisa, precisar, sei lá, de uma ajuda, seja na área financeira, seja na área sentimental, falar, pô, não tô num momento muito bom. Você vai poder conversar com os seus irmãos e os seus irmãos vão poder te ajudar, entendeu? E isso é importante. Deus fala que é bom a gente estar em comunhão, sempre estar em comunhão, entendeu? Então, tipo assim, toda vez que eu faço alguma apresentação, eu logo me identifico com alguma coisa, né? É incrível isso. Pra quem não sabe, eu desde criança eu vou pra igreja lá, mas eu não gostava de ir pra igreja, essa era a verdade. Meu pai e minha mãe me obrigavam a ir, e tipo assim, eu não gostava pelo fato de acordar cedo. Eu nunca gostei de acordar cedo, entendeu? Então, tipo assim, toda vez que eles falavam, vamos pra igreja hoje, eu falava, misericórdia. Toda vez assim que, tipo assim. Percebemos que você gosta de dormir, Michael. Então. E, tipo, toda vez que a gente ia pra igreja no domingo, tinha vezes que eu acordava antes do despertador e torcia pra não despertar, pra gente acordar, pra gente ir pra igreja. Pra você ter uma ideia como era, né? E, tipo assim, com o tempo, eu fui, tipo assim, gostando de ir pra igreja e tal. Mas toda vez que acabava o culto, eu já ia pra casa correndo, entendeu? E já ia pra casa correndo, quem conhece sabe, não ficava lá pra conversar, eu ia pra casa correndo porque não queria me enturmar. Porque, ao meu ver, aquele pessoal não era pra mim, entendeu? Meio que, eu já até falei isso algumas vezes, eu meio que achava que eu ia incomodar de alguma maneira. Então, eu não fazia, falei, mano, acabou o culto, esquece, aí pra casa, dormir. Você tem ideia? Dormir. Então, tipo, foi lá e foi passando tempo, foi começando a criar um sentimento pela igreja em si, entendeu? Foi começar, tipo, pô, mano, isso é bom. Pô, ir pra igreja é bom, né, às vezes, né? Então, eu fui começando a gostar de ir pra igreja, fui gostando, e depois eu vi que o quê? Eu precisava estar em comunhão com vocês, no caso, né? Eu precisava, tipo assim, de vocês para conversar, para me aconselhar. E eu sou uma pessoa que, nossa, muito assim, cabeça dura em relação a pedir conselho, a me abrir a falar com as pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, tinha muitas das vezes ali que eu tava ali no culto ali, com a cabeça em outro lugar, acontecendo muitas coisas, mas eu não queria conversar e nem falar com ninguém sobre. Entendeu? E eu falei, mano, não vou falar, vou ficar aqui na minha e é isso. Se acho que alguém vai perceber que eu não tô bem e vai vir falar comigo de alguma maneira. Só que não foi bem assim, porque eu não dava espaço, entendeu? Eu estava mal, mas eu ia para casa correndo, entendeu? Por mais que eu precisava conversar, precisava de um conselho, precisava, sei lá, escutar alguma coisa para me animar, eu não deixava isso acontecer, que eu ia embora correndo, não queria saber de nada, entendeu? E foi passando o tempo, e eu comecei a, tipo assim, a me soltar mais, a me enturmar mais. Isso pra mim fez muito bom, muito bem mesmo, entendeu? Hoje eu acredito muito assim, que se eu tô firme, graças a Deus, é graças a Ele, né? E graças a todos vocês, porque, pô, faz total diferença. E a gente está em comunhão, faz total diferença. Eu pedi conselhos, vai, pra um Henrique, pra pastora Thay, pra bispa, porque antes eu pedia conselhos para pessoas que não estavam em comum, não tinha algo em comum comigo, né? Tipo, pessoas do mundo. Então, não me ajudava, querendo ou não. Tipo assim, eu escutava e falava, mano, será que isso tá certo? Vinha a dúvida, entendeu? Mas, tipo, depois com o tempo, eu vi o quê? E eu não tinha que buscar as fazer pergunta para as pessoas que não estão na mesma comunhão que eu. Eu tenho que fazer perguntas para pessoas que estão em comunhão comigo. E foi aí que eu percebi, falei, mano, não vou conversar mais com essas pessoas, pedir conselhos, vou pedir para pessoas que realmente vão ter conselhos bons. E foi assim que eu comecei a falar mais com o Henrique, foi assim que eu comecei mais a falar com a Bispa. E, tipo, isso me ajudou bastante, entendeu? E isso mostra a importância de a gente estar em comunhão, entendeu? Não é porque, aquele pessoal ali tem mais problema do que eu, então não quero incomodar. Não, muito pelo contrário. Deus fala que é bom a gente estar em comunhão, é bom a gente conversar, é bom a gente falar, entendeu? E é isso, eu vou falar mais um pouquinho, tá? Pode passar aí, Gi, por favor. Giovana. Aí, obrigado. A comunhão com Deus é essencial em nossas vidas. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, mas o pecado nos separou de Deus, destruindo o nosso relacionamento com Ele. Agora, somente através de Jesus podemos voltar a ter comunhão com Deus. Ao longo da vida cristã, devemos procurar fortalecer nossa comunhão com Deus, criando mais intimidade com Ele através da oração, da leitura bíblica, do louvor, da obediência e da reflexão
são nas coisas de Deus. Pode passar. Ter comunhão com Deus é abrir toda a nossa vida a Ele, tornando participante de tudo que fizemos. Deus, por sua vez, nos torna participante de seus planos para salvar o mundo e fazer o bem. Quando temos comunhão com outros cristãos, crescemos mais em nossas comunhões com Deus e ficamos mais fortes. Em 1 João 6. Juntos podemos crescer em amor, em fé e esperança e partilharmos na nossa vida. Temos a oportunidade para pôr em prática tudo que Jesus nos ensina sobre o amor ao próximo, mostrando ao mundo uma maneira de viver. Então, o que eu vejo com tudo isso? A importância da gente estar em comunhão com Deus também, né? Porque, como falou no texto aqui, né? A nossa comunhão, ela foi destruída, né? Nosso relacionamento foi através do pecado, né? Mas Deus nos ama tanto que deu o seu Filho para se sacrificar pela gente, né? Levando todos os nossos pecados e enfermidades. E com isso, a gente hoje temos comunhão graças a Jesus, entendeu? Pelo sacrifício. E aqui fala também um pouco sobre a importância, né? Como a gente cria uma intimidade. E quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu logo lembrei da pastora Thay em relação à leitura da Bíblia. Quando eu estava lendo, eu lembrei dela, entendeu? Porque, pô, quem conhece sabe, né? Que ela, tipo, fica muito no nosso pé pra gente ler a Bíblia. E, tipo assim, eu antes, no início, eu não entendia o porquê de tanta isso. Ah, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eu não entendia tanto, entendeu? Eu falava, pô, mas pra que insistir tanto? E se não tá lendo é porque não quer, tem algum motivo, entendeu? E hoje eu vejo a importância da gente ler a Bíblia e fazer o devocional e tal, né? E, tipo, a gente não tem que fazer isso porque a pastora Thay pediu, porque a bispa pediu. A gente tem que fazer isso por amor a Deus, entendeu? Pra gente criar mais intimidade com Ele, pra gente estar em comunhão com Ele. Porque, pô, você não tem que chegar o dia do devocional, mano. Vou fazer mais um devocional, só vou fazer porque a bispa pediu lá e se eu não fazer, ela vai me tirar do altar, então tem que fazer, né? Eu gosto de louvar, então tem que fazer. Infelizmente tem que fazer. Não, você tem que acordar e falar, opa, esquece, hoje tem devocional, hoje já tem leitura. Esqueça tudo, vamos pra cima, já tem que acordar alegre. Toda vez que eu acordo, eu faço devocional. Eu já começo a ler a Bíblia já. Já leio a Bíblia e já começa um dia assim tão bom. É tão assim, diferente quando você começa lendo a Bíblia, entendeu? Então, o que eu entendo com tudo isso? A importância de a gente estar em comunhão. Então, tipo, acredito que vocês entenderam, né? Eu espero muito de verdade que vocês tenham entendido o que é estar em comunhão. Porque, pô, isso pra mim foi esclareceu tanta coisa na minha cabeça, me ajudou bastante. Falei, toda vez que eu faço uma pesquisa, eu me vejo muito em relação, né? E, tipo assim, só pra finalizar aqui a minha explicação sobre comunhão, a importância da gente falar com as pessoas, entendeu? Porque tem muita gente que está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço, está precisando, pô, Deus te ama, entendeu? Às vezes a pessoa, tipo, tá lá, tá encostada e a gente não, caramba, veio agora do nada na minha cabeça o Flávio. Eita Deus. Do nada veio o Flávio na minha cabeça aqui. Mas enfim, a importância da gente, o quê? Conversar com as pessoas, entendeu? Não pensar apenas em nós mesmos, entendeu? Não pensar, pô, não tô bem, caramba. E não olhar pro próximo, entendeu? Porque Deus ensina a importância do amor ao próximo, entendeu? Fala que é pra gente amar o próximo como a si mesmo, entendeu? E se a gente está em comunhão, isso não tem como dar ruim, entendeu? Não tem como dar ruim. Você vai estar lá, pô, se eu precisar de ajuda, tem um irmãozinho ali para me ajudar. Se eu cair, opa, pode levantar que eu tô aqui com você, entendeu? E essa é a importância de estarmos em comunhão. E eu aprendi muito sobre estar em comunhão, porque eu meio que não entendia. Para mim, estar em comunhão era só ter pessoas junto. Para mim, aquilo ali é comunhão, estar pessoas junto. Mas hoje eu vi que não é, né, bem assim. Não é só isso. Ter pessoas em comum, ter pessoas que estão buscando algo como você está buscando, entendeu? Então, isso só mostra a importância, né? Então, que a gente venha estar mais em comunhão, saber que, pô, estar na igreja não é um sacrifício, né? Pô, vou estar na igreja lá porque é mais um culto de domingo. Não, você tem que entender que a importância de estarmos em comunhão. Isso mostra que também não tem como você só ficar adorando em casa, só louvando em casa, porque, pô, cadê a comunhão aqui? Você não vai estar em comunhão, entendeu? Você vai estar em comunhão na igreja, estando com seus irmãos, adorando a Deus, louvando a Deus. E isso é muito importante e é isso. Muito bom. Muito bom. A ideia simples para quem odeia acordar cedo, que é o meu caso,
e também tem uma preguiça forte de pegar a Bíblia pra ler, O meu também. põe o celular dentro da Bíblia. Ele vai despertar, você vai ter que abrir a Bíblia, desativar o alarme. Vai lá, já desativa o alarme, já tá aberto, você já lê, entendeu? O meu tem que botar alarme pra tudo, senão eu não lembro. Não, mas se você põe um alarme pra você acordar e a Bíblia tá fechando o celular dentro dela, você já Entendi. abre a Bíblia, Ó. desliga o celular e já lê. Outra dica. Tem nem como Aqueles fugir. que não oram quando acordam, faz o seguinte, coloca o celular debaixo da cama pra despertar, que aí quando você for pegar o celular debaixo da cama, você já vai estar de joelho, já aproveita e ora já. Já põe o celular Método- dentro da Bíblia. Que aí você já tá de joelho, já lê a Bíblia, já ora Pronto. e já fez o devocional, já tá. O Sim, famoso. trabalho. Fica muito objetivo, entendeu? Sem estresse. Hein? Soluções idiotas para problemas idiotas. Resolve tudo. Ué. Você faz o combo, faz o combo. Faz o combo. Não, gostei, genuinamente gostei da sugestão de vocês. Sem brincadeira nenhuma. De muito bom proveito. Tem alguns pontos, sempre, porque se não tiver pontos, não sou eu. Ô, Michael, você sabia que a minha maior preocupação quando eu comecei a ler a Bíblia foi a primeira vez que eu li uma passagem específica? Que era. Não adianta. Como que é? Perdão. Mas não adianta você expulsar demônios, curar enfermos. O dia que você chegar no céu, Jesus vai falar: sai daqui que eu não te conheço. Falei: caramba! Imagina! Aparta-te de mim que que não te não- conheço, vós que sois morno. Imagina! Ou seja frio, ou seja quente. Morno jamais. Mano, Morno, Deus me imagina. Essa é a prova de que, mano, não adianta cargo em igreja nenhuma. Não adianta ter cargo nenhum na igreja se você não tem comunhão com Deus. Sabe por quê? Você vai até fazer bonito pra quem estiver ali na sua frente. Você vai fazer bonito pras pessoas que estão ao seu redor. Mas imagina que tudo isso você faz, aí chega lá na frente com Deus, Deus fala: ih, pode ir embora, eu não te conheço não, amiguinho. Sabe por quê? Você teve comunhão com todo mundo. Você matou um leão gigante, falou com um monte de gente, mas não tinha comunhão comigo. E aí? A comunhão mais importante de todos os tempos. A primeira função de Adão e Eva, pra quem não sabe, eu tô fazendo comunicação. E a primeira aula, meu colégio é cristão, minha faculdade é cristã. Então, a primeira aula sobre comunicação é a seguinte: sabia que a primeira coisa que Adão e Eva aprenderam era ter comunhão? Eles andavam todos os dias com Deus. Eles conversavam com Deus. E aí Adão ganha uma simples função. O primeiro trabalho de Adão era nomear as coisas no Jardim do Éden. Cada animal, cada planta, ele tinha que dar um nome. Então ele tinha que ser criativo. Ele tinha que saber comunicar. Ele tinha que falar com as pessoas. E a comunhão é isso. Muitas vezes a gente pode estar até no meio de uma multidão de gente. Mas se a gente não tem comunhão verdadeira com pessoas, a gente não é nada. Então, nossa primeira função era ter comunhão com Deus. E aí, quando o pecado vem, a primeira coisa que a gente perde, que a gente tenta fugir, é justamente da comunhão com Deus. Adão e Eva fugiram da presença de Deus quando o primeiro pecado aconteceu. Porque eles tiveram medo da presença de Deus. Então, eu amo ler a Bíblia porque eu falo pra Deus. Tanto é que acho que hoje eu orei isso. Deus, eu quero entender quem é o Senhor. Foi uma das primeiras orações quando eu li a Bíblia. Depois começou como é que eu devo te adorar? Porque se você não sabe, a Bíblia fala especificamente a maneira que Deus gosta de ser adorado. Deus, por que eu devo fazer tal coisa? Tudo tá na Bíblia. É o manual de sobrevivência do ser humano, é a Bíblia. E comunicação é uma das coisas mais importantes. Outro ponto muito interessante que vocês falaram aí, sobre 2 ou mais reunidos ali em meu nome o Senhor estaria. Vou contar um mega segredo pra vocês.
Tem para quem faz teologia, é um hábito nosso conhecer o porquê das coisas. A gente não simplesmente, nossa, lemos o versículo e fez isso porque fez. Não, nunca fez isso porque fez. Ele tem um motivo por trás de tudo isso. E Jesus fala isso porque, para quem não sabe, Jesus veio quando o Império Romano tinha tomado Israel. E dentro do Império Romano, os líderes sabiam que não adiantava você chegar lá e falar: a partir de hoje, você vai seguir a minha lei, ponto. Porque eles não conheciam as leis romanas. De que adiantaria falar: você vai seguir, ponto? Porque pra eles, mas eu nem sabia que isso existia. Pra que serve? Não ia fazer muito sentido. Então, e também não tinha possibilidade de, vamos levar todo o parlamento aqui, todos os juízes de Roma, vamos levar lá para Israel para julgar o povo. Não era também algo que dava para ser feito, era muito trabalho. É que nem falar, nossa, a partir de hoje, todo mundo que é juiz aqui em São Paulo vai ter que se espalhar pelo Brasil inteiro para resolver todos os problemas. Não é assim, cada estado tem uma lei, cada coisa tem uma diferenciação, cada um tem que se resolver, meu irmão. Então, como é que eles iam dominar os judeus? Eles autorizaram uma coisa muito engraçada, que era, onde tivessem 2 ou mais romanos presentes, eles poderiam formar um grupo para fazer a lei parlamentar daquele lugar funcionar. Tanto que quando Paulo é preso, um pouco, se não me engano, na carta de Romano, em Atos fala, e ele fala, você tá me prendendo, mas eu sou romano. E o guarda quase morre de medo. Por quê? Ele não poderia prender. Eles eram como se fosse a própria lei. E por que 2 ou mais? Porque se um soubesse da lei e o outro viesse da lei e falasse, mas eu concordo ou eu discordo, ali haveria uma concordância, uma discordância do que deveria ser feito. Nunca sozinho. Uma pessoa sozinha, tanto é que a Bíblia mesmo fala que quando a gente for repreender alguém, a gente primeiro vai lá e repreende a pessoa uma vez. Na segunda, a gente pega 2 testemunhas e repreende a pessoa outra vez. Na terceira, a pessoa já deve ser exposta a toda a comunidade. É muito louco parar pra pensar nisso. Então, quando tem 2 pessoas que entendem de lei juntas no mesmo lugar, 2 pessoas que vão concordar ou vão discordar do que está acontecendo, eles poderiam usar a lei naquele momento. Oi, quem é? Quer entrar? Tô no grupo ainda. Tá bom? Então, os 2 ou mais reunidos ali em meu nome estaria, era justamente o sistema romano de lei. Jesus estava instituindo ali naquele lugar que, da mesma forma que os romanos conseguiram fazer a cultura e a lei deles funcionar, mesmo num lugar tão distante, vocês, quando tiverem 2 reunidos em meu nome, ou seja, na minha lei, no meu conhecimento, vocês poderiam fazer isso. E é por isso a comunhão. Sabendo 2 ou mais ali na igreja, sabendo quais eram os mandamentos de Deus, aquilo que funciona segundo o coração de Deus, a gente pode ordenar, a gente pode estar juntos em comunhão, conseguindo fazer o reino de Deus aqui na terra. É essa a ideia. Então, a comunhão é justamente para isso, para que em razão, em conhecimento, em espírito, a gente consiga fazer o reino de Deus aqui na terra. Por isso que 2 ou mais. Sozinho você vai entrar em comunhão unicamente com Deus. Mas 2 ou mais você traz o reino de Deus aqui na terra. Ok? Entendidos? Uhum. Uma explicação muito Os louca. romanos não sabiam. Legal, né? Então, sempre tem um porquê. Tudo tem um porquê. E é muito legal. Esses dias, nessa mesma aula, ele explica um pouco mais sobre as portas de Hades, quando Jesus fala a Pedro. E aí eu sabia que as portas de Hades eram uma oferenda ao deus Hades, que ele oferecia bebês em sacrifício. Isso eu já até sabia. Mas quando ele explica, ele mostrou uma foto das portas de Hades, que era uma porta de pedra gigante. Lá ele fala, sabe por que sobre essa pedra te colocarei? A pedra não é Jesus. A pedra é sobre o domínio. O domínio do reino eles chamavam de garganta do inferno. Então, você tem domínio sobre o inferno. Você tem autoridade acima do inferno. A pedra ali não era Jesus. A pedra ali era literalmente Pedro e sobre a região pedregulha que tinha ali. Então,
tudo tem uma explicação um pouco a mais. Tudo tem um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de política, porque tudo está envolvido. Tanto que hoje vocês acham que é em vão a gente tá vendo tantas coisas, tantas brigas, principalmente essa semana, eu não sei se vocês viram, teve uma aula em uma faculdade, acho que, não sei se é na Presbiteriana, na Batista, na Mackenzie, não sei. Mas só sei que teve uma aula sobre uma coisa muito vulgar, na qual o professor ou professora, sei lá se era ele ou ela, levantava e mostrava a bunda no meio da aula. Basicamente. Porque era meio que o tema. Então, sabendo disso, isso é uma ideia já romana, que era, lembra dos 2 ou mais? Eles sabiam da cultura romana. Então, se eles decretassem que naquele lugar aquela cultura funcionaria, os demais teriam que acatar. Dentro das faculdades, universidades e escolas está acontecendo a mesma coisa. 2 ou mais pessoas estão achando que todo mundo tem que ter por exemplo, como que é? Qual que é o nome de negócio de gênero? Desculpa, perdi a palavra. A liberdade de gênero, vamos dizer assim. Não é exatamente a palavra que eu tava procurando, mas vamos usar isso. A liberdade de gênero, e eles estão estipulando isso nas escolas, universidades... É ideologia? Ideologia, obrigada. A ideologia de gênero, eles estão estipulando que isso é verídico nas faculdades, universidades, nas escolas, e isso não é. Nunca foi. Entendeu? E é por isso que nós, infelizmente, o reino de Deus está perdendo espaço porque nós não nos posicionamos com isso. Por exemplo, o criacionismo é uma teoria tanto quanto o evolucionismo de Darwin. Mas nas escolas se ensina que Darwin é correto porque se abriu mão disso. Se abriu mão de falar, não, o criacionismo é o correto. Todos são teorias e todos têm o mesmo nível de comprovação, mas eles insistem em falar que o evolucionismo está certo. Enquanto nós que acreditamos em Deus sabemos que o criacionismo está certo. Então a gente precisa urgentemente entender que Deus nos deu autoridade sobre as portas do inferno. E elas não podem avançar contra a igreja do Senhor. E é por isso que a comunhão, como o Michael falou, é uma junção de pensamentos ali. Junção de pessoas que pensam por o mesmo objetivo. Quando a gente está espalhado, a gente não consegue ter firmeza. É tudo ao vento. Mas quando nós estamos juntos e vamos puxando o ideal, vamos puxando a ciência, vamos puxando a educação, vamos puxando lei, a gente consegue fazer o reino de Deus de forma justa. Não é imposta, mas de forma justa. Eu não quero que nenhum de vocês saia xingando todo mundo falando, não, porque isso está certo. Porque Jesus não faria isso. Mas através da razão, através da ciência, através da justiça, Deus pode ser mostrado também. Através da sua escola, a bênção de Deus pode ser mostrada. Através do seu trabalho, a bênção de Deus pode ser mostrada. Então fica aí de brinde para vocês entender que a comunhão vai ser para uma eternidade. A primeira comunhão mais importante com Deus. E a segunda é com pessoas que estão na mesma fé, que vão caminhar para um lugar certo. Tá bom? Chega, falei demais. Vamos para a conclusão. Bianca, é com você. Aliás, alguém tem mais alguma pergunta, né? Esse é o ponto. Thay, tem uma coisa que aconteceu comigo nessa última viagem que eu fiz, que foi engraçado e tem a ver com comunhão. Pode falar. Uma coisa que a gente sempre pensa é, eu tenho que ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos em Cristo. Essa é uma parte muito importante. Sim. Mas a gente tem que lembrar que a gente veio para salvar vidas, né? E eu acho muito bizarro Deus me colocar diversas vezes para trabalhar com pessoas que não professam a mesma fé que a gente. Aí tem diversos tipos, né? Então eu não vou citar nomes, modelos e tipos, mas quem conhece sabe. E quem souber já vai se identificar caso algum dia venha ver essa live. Que eu acho difícil. Não é impossível, mas difícil. E eles vieram com uma pergunta bem engraçada, porque tava com um casal. Uhum. Era assim, Adão é fogo,
A Eva, então, misericórdia. Não é esses termos, tá? Pensem em termos mundanos. Tá. Sim. E aí eu falei, mas como assim? Não, simples. Pô, a gente tá todo ferrado aqui, todo acabado, todo mal pago, porque eles comeram lá do fruto. Mas vocês já pensaram em algumas coisas? Imagina o seguinte, Adão tava lá no paraíso. Imagina que maravilhoso, ele não iria morrer nunca. Deus escolheu ele, homem, para dar nome. Imagina o nível de criatividade desse cara. Agora imagina diferente. Não, porque Lindt. Eu falei, calma, respira. Vamos colocar ela no cantinho e vamos focar no primeiro momento que você comentou, entre Adão e Eva. Depois a gente pode ir para Lindt, se você achar conveniente. Aí olhou assim, não, porque você está defendendo. Eu falei, não, nem defendendo, nem acusando. O que eu tô você veio com Adão e Eva, agora você quer mudar de assunto para Adão e Lindt. Vamos por partes, vamos focar em Adão então? Ah, vamos. Imagina, Adão não se sentia sozinho. Ele conversava com Deus, o Todo-Poderoso. Deus gostava tanto de Adão que deixou ele nomear cada uma das coisas que existiam na Terra. Imagina a cena. Ah, isso é areia. Isso é pedra. Isso é folha. Isso é galho. Isso é um fruto. E esse é o fruto Y. Essa raiz se chama cenoura. Imagina que maravilhoso. E eles fizeram isso rapidinho. Para nós, foi anos. Para eles foi rapidinho. Então nem sentiu o tempo passar. Porque ele era eterno. Então não tinha falta de nada. Mesmo porque ele não sabia que estava nu, então ele não tinha necessidade de roupas. O sol não queimava do jeito que queima hoje. Era muito, muito, muito extraordinário. Sim. Mas Deus resolveu que faltava coisa para Adão. Deu Eva. E Eva nunca foi um peso. Sempre foi uma auxiliadora na missão de Adão. Uma mega auxiliadora. Porque senão, quando a Eva foi enganada pela serpente, Adão em comunhão não teria comido do fruto. Porque ele acharia que, poxa, a que eu vou confiar numa pessoa que faz coisa errada? Nem existia o conceito de coisa errada. Exatamente. Agora imagina a cena. Adão, Eva, o tempo inteiro conversando com Deus. Que comunhão maravilhosa. E detalhe, não demonstra em nenhum pedaço até onde eu percebo na Bíblia que Adão ficou muito tempo longe de Eva. Exceto no momento que dá a entender que a Eva foi enganada, digamos assim, pela serpente, indo até a árvore do fruto, que não deveria ser comido. Porque se Adão tivesse junto também, provavelmente ele ia falar para Eva, Eva, não é legal. Então é o único momento que a gente tem de ideia que não há comunhão entre os dois. Presencial, pelo menos, né? Sim. E os dois que são de outra religião olharam assim, mas foi sacana, ele podia ter falado que não. Podia. Falei, com certeza, concordo contigo. Mas imagina a cena, se você, sabendo que existe um monte de pecado, é falho, não conversa com Deus, confia na tua esposa, na tua namorada, na tua ficante, quanto mais Adão que conversava com Deus e Eva também, não confiaria em Eva. E só Não tinha tinha zero ela, né, pra motivo. conversar. Não tinha zero motivo para não confiar em Eva. Os argumentos foram bons. Sim. E Então, outro ponto que eu sempre falo para as pessoas, o povo julga muito Adão e Eva, que se tivesse um de você, qualquer um de nós lá, a gente teria feito a mesma coisa. Bando de não, bobo. eu faria a mesma coisa. Eu provavelmente cometeria ou o mesmo pecado ou pior. Eu teria corrido tentando fugir da presença de Deus, mesmo tendo a consciência, porque ali não tira a consciência de Adão de que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Só dá a noção para Adão do que é errado. Sim.
Mas mesmo assim, eu, sendo falho, né? Estaria a correr. Estaria a correr de Jesus, de Deus ali, com certeza absoluta. Ele, pelo menos, tentou só se cobrir as vergonhas de entender algumas coisas que não era cabida para ele naquele momento. É verdade. Não significa que não houve ato entre eles e nem que Deus tinha proibido. Não, porque... Eu falei, gente, pega a Bíblia. Ó, não tô falando pra você vir pra minha religião. É que a gente tá discutindo religião, né? Falei pros dois. O que aconteceu na religião? Vocês estão imputando uma situação que vocês, infelizmente, não conhecem. Mas faz assim, ó. Pega, vai até onde você faz o teu culto religioso lá, leva a Bíblia e fala, gente, vamos conversar sobre Gênesis, onde fala sobre Adão e Eva? Porque o idiota falou tal coisa e ele diz que é evangélico e eu quero entender. Sim. E vocês discutem. Ainda não tive a resposta se eles foram ou não, mas eu tô pedindo a Deus pra que vá. Não, mas Vai que ganha umas alminhas. mas é uma realidade. Vocês não vão ter só comunhão com pessoas que têm a mesma fé. Só que se a fé de vocês estiver bem firmada, vai ser igual tipo eu. Vai conseguir conversar numa boa, tranquilamente. Eu tenho muitos amigos que não são da minha religião, mas eles, me respeitam. 2, quando precisam de oração, sabem a quem procurar. E 3, eles sabem muito bem que Jesus não deixaria nenhum deles de lado, quem dirá eu, entendeu? Então esse é um bom ponto pra gente levar em consideração. Gi, bota a conclusão aí pra nós. Cadê a Bianca? Oi, tô. Jafana? Tá aí. Gente, calma aí, deixa eu falar e olhar o slide. Só um minuto. Não sei A gente começou a minha outra aula, eu vou ter que ir mesmo. Agora é um momento mais sério lá. Então fiquem com Deus. Tchau, tio Pio. Deus abençoe. Tchau, Obrigada tchau, pela participação. Amém. Boa noite. Olha o Jesusinho vindo. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre a conclusão dos dois. Eu confesso que eu tinha mais coisas pra falar. Só que acabou que eu tô sem tudo que eu tinha escrito. Então eu vou falar com base no que meu coração tá falando agora. E esse tópico do primeiro, né? Eu tava dando uma olhada enquanto, eu tava falando. E o que eu mais quero falar tá no 2, mas eu vou ler o primeiro que eu tinha colocado. Que no caso é adoração como relacionamento profundo, né? Que a adoração, ela vai além de palavras ou músicas, é sobre um relacionamento sério com Deus. E nesse momento entregamos tudo o que somos, recebemos seu amor e graça. E a adoração nos aproxima de Deus, permitindo que sua presença transforme sua vida. Eu lembro que eu queria falar sobre a questão da adoração, principalmente em músicas. Porque antes de eu me entregar pra Cristo, eu era uma pessoa que escutava muitas músicas mundanas. E na minha cabeça, se não tivesse palavrões, se não tivesse, sabe, nada, não estaria poluindo a minha cabeça com alguma coisa que não é da igreja. Porque eu sempre frequentei a igreja desde que eu nasci, né? A minha avó, ela sempre fez questão de que eu vivesse na igreja. Eu só não entendia o significado do que era adorar a Deus e somente a Deus. Até hoje, né? Porque eu sou humana, eu adoro Deus, somente a Deus. Eu também tenho isso que eu tô falando, é um tapa na cara pra mim também, porque isso de renunciar às músicas é uma coisa muito difícil. E escutar músicas que convém a falar sobre, não sempre o amor de Deus, porque existem músicas que não são necessariamente cristãs, mas que falam sobre coisas boas, que falam sobre amor, que falam sobre felicidade. E as músicas que eu escutava, sei lá, vou dar um exemplo na pandemia. Eu era muito fã da Olivia Rodrigo. Eram músicas que falando que literalmente a minha vida era amar uma pessoa que tinha me traído, que não sei o quê, sabe? Eu me entregava para as pessoas, não no sentido romântico, mas em questão de amizades, em questão de até mesmo família, em cobrar amor de outras pessoas e para tentar fazer com que eu me sinta amada. Ai, perdi meu foco.
Então, eu tava na música, comecei a entrar em outro assunto. Tava falando sobre Olivia Rodrigo. Aliás, Isso eu tava escrevendo um comentário. Olivia Rodrigo é a Marília Mendonça versão americana. Exatamente. A sofrência pura, gente. As músicas que eu tava na pandemia é só sofrência, entendeu? Só sofrência. E eu também gosto bastante da Taylor Swift. Tem uma música, Don't Blame, que fala que o amor me deixa louca, sabe? Que ela literalmente morreria pelo amor dela. E, gente, às vezes a gente se entrega pra coisas tão irrelevantes da nossa vida que não são necessárias. Como que você vai falar que você vai morrer literalmente morreria por outra pessoa? Sendo que existe um outro alguém que morreu por você estar aqui hoje. E isso tá passando muito na minha cabeça, porque eu já fiquei dias dentro do meu quarto chorando por amizades que não faziam questão nenhuma de mim. E eu ficava me perguntando por que eu não me sentia tão amada do jeito que eu amava as pessoas. E às vezes a gente só tá com foco no lugar errado. É só a gente parar, pensar o que realmente vale a pena. Estar com pessoas que não fazem questão da gente, que não fazem questão de nos aproximar de Deus, ou estar com aqueles que sempre estão com a gente, que sempre correm atrás da gente, que sempre fazem questão da gente não sair desse caminho com Deus. E às vezes a gente se perde, a gente é adolescente, a gente se perde, a gente vai querer experimentar as coisas novas, a gente vai querer sentir coisas novas, a gente tá na fase de se apaixonar e é completamente normal. E a gente passa pro próximo, por favor. Pro 2. Calma aí que o computador desligou. Gente, peraí. Giovana, você escutou um monte de sirene agora? Uhum. Eu tô com medo. Sim. Vou ligar pro Tá Matheus. acontecendo alguma coisa aqui do lado. Gente, de repente veio uma ambulância, de repente 2 sirenes de polícia. Eu fiquei tipo, o que tá acontecendo, Jesus? Aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu vou até ligar pro Matheus pra ver se ele tá vivo. Peraí. Só pra conferir. Mano, bugou tudo aqui, calma aí. Ah. Oi, Tá vivo? Tá transmitindo ainda? tô. Não, porque mas tá carregando. aqui perto começou um monte de sirene, um monte de coisa, fiquei preocupada. Não entendi. Aqui perto de casa tem um monte de sirene, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, mas tudo bem. Vixe, Sei lá, né? Tchau. Tá chegando? tá. Tô aqui na Piraporinha. Ah, tá bom, tchau. Tá. Que doideira. A notícia é que o Matheus tá vivo. Gente. Mano, alguém consegue energia o computador. Tipo, deu tela preta, do nada. Então eu vou ler aqui, eu tenho o slide no WhatsApp, Pode eu ser. vou lendo pra você. Enquanto a gente não arruma. Mas isso é uma realidade, viu, gente? Eu fui pro show do Bruno Mars e só ficava pensando. O Bruno Mars é a versão Jorge Matheus americana, cara. Eu vi, teve um povo que foi lá pro Bruno Mars, nem sei quem é. Aí eu fiquei tipo, Você sabe eu que não Bruno gosto Mars- de. Eu não gosto de Jorge Matheus em português. Por que eu gosto do Bruno Mars exatamente? Não faz sentido. E uma que eles lançaram agora, que ele lançou com a coreana aí. Meu Deus do céu. Piorou. Ai, é Ah, eu fofinha. vi essa música. Pink. Eu É achei fo- repetitiva. Eu achei Não é fofinha a a coreana, música. Rosé do Blackpink. As A traduções. Esther abriu até o microfone, a consigo- Esther abriu agora. Eu não consigo viver sem você, que não sei o que. Meu Deus. Eu canto pra Jesus, vai dar tudo certo. Brincadeira, mas. Não, mas a música genuinamente fica na cabeça, né? Nossa. Voltou na. Tá A carregando. dancinha deles fica na cabeça, a dança. Voltou. Como é que eu vou abrir pra gente? Mas gente, tem que vigiar. Eu tava pensando nisso. Na verdade, eu tava fazendo uma limpa nas playlists que eu tinha aqui, que eu falei, gente, isso aqui não é bom. É o 2? É isso. Tá. Comunhão como Comunhão como Calma família. aí.
comunhão nos lembra que não estamos sozinhos, somos uma família unida pelo amor de Cristo. Nos momentos de comunhão, experimentamos o cuidado e apoio uns com os outros. Rimos juntos, choramos juntos e carregamos os fardos uns dos outros, fortalecendo nossos lados. Uma coisa que eu acho muito linda, no amor de Deus, é que por mais que a gente se sinta sozinho durante o tempo da nossa vida, ele sempre vai tocar no coração de uma pessoa pra ir lá falar com você. Sempre vai mandar pessoas que vão te fazer lembrar que você é amado, entendeu? Ou mesmo se não seja uma pessoa, vai aparecer. Inclusive, vou dar um exemplo. A Bispa uma vez falou que ela se sentiu, não lembro se era chamada, não sei a palavra certa, que o primeiro momento ali com Deus foi ela através de um programa de televisão, na casa dela, entendeu? Então Deus, ele sempre vai mandar alguma coisa, algum sinal que você lembre que você é amado e que você não tá sozinho. E às vezes dá aqueles dias que a gente não tá bem, que a gente não tá interessado pra fazer as coisas de Deus, não tá interessado pra fazer absolutamente nada. E que a gente começa a focar nossa cabeça em outras coisas. E sempre vai ter um sinal, sempre vai ter alguém que vai te cutucar, sempre vai ter alguém que vai falar uma palavra específica que seja pra você, que você nem sabia que você tava precisando. E isso de ter amizades que te aproximem de Deus é muito, 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 muito importante e é muito bom. Eu me considero uma pessoa muito sortuda por ter amigos que me aproximam de Deus. Eu não sabia o quanto isso era tão importante pra mim. Quando eu precisei, eu percebi que nenhum deles tinha desistido de mim, né? No caso, eu tô falando de vocês, só que eu não vou mostrar pra vocês, né? Pra não ser muito meloso. Eu tô falando assim no geral. E aí eu percebi que não tinha mais por que eu ficar correndo atrás de amizades que não faziam questões. E quando você morre pra Cristo, cara, é impressionante quando as pessoas vão fazer questão de te julgar. Fala, mas você tava falando tal coisa ontem, você tava fazendo isso com a gente, e agora você vem falar que não vai falar mais porque você agora é cristã. Né? Gente, eu vou sair aqui, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Boa noite, Heloísa. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau. Onde eu tava? Tá. As pessoas, elas sempre vão fazer você lembrar do seu outro corpo, do seu antigo eu, né? E vão ter momentos da sua vida, vocês já passaram por isso, que você, sei lá, de repente achou fotos, você de repente escutou uma música que fez lembrar da sua antiga pessoa, né? Às vezes a gente fica perguntando, cara, será que eu não tô perdendo mesmo minha juventude? Será que eu não tô perdendo mesmo a minha adolescência aqui? Quando todos os meus amigos estão lá curtindo a vida, aproveitando, será que eu não tô perdendo? E não, não estamos perdendo nada. Pra falar a verdade, a gente consegue ser muito feliz e até mais feliz na vida caminhada com Deus, porque isso é amor de verdade, né? Porque quando você precisar mesmo, aquelas pessoas que estavam lá com você se divertindo, falando que você devia ser botar o 15, nem sempre eles vão estar lá. E eles podem até te dar conselho, te apoiarem, mas não é o conselho que você vai querer ouvir. Às vezes eu ia pedir conselho para certas pessoas, eu saía pior ainda, porque eu ia pedir conselho pra pessoa errada. Em vez de abrir minha Bíblia, ter um momento de devocional, louvar Deus, conversar com ele, ter um momento no secreto, eu ia pedir desculpa pra fulana, pra ciclana, e às vezes eu saía pior do que eu tava antes de falar com eles, né? E é isso que eu quero falar sobre amigos, é importante. Não lembro qual era o próximo tópico, o 3. Amor e cuidados na comunidade. A comunhão torna o amor de Deus real e visível em nossas vidas, através do carinho e cuidado mútuo. Crescemos juntos como reflexo do amor de Jesus, aprendendo a ser mais pacientes e solidários. Lê o 4 também, que eu acho que ele se encaixa no 3. Vivendo adoração e comunhão no cotidiano. Que nossa adoração seja genuína, refletindo nas atitudes do dia a dia. Que a comunhão seja marcada por amor, paciência e desejo de estar sempre unidos. E assim mostramos ao mundo... Nossa, isso aqui tá muito meloso. Na hora parecia muito fofo de botar. Assim mostramos ao mundo o que significa ser parte da família de Deus, vivendo amor e com propósito. Fazer com carinho as coisas de Deus. Porque quando é uma coisa que a gente ama, que a gente tem um carinho, que a gente tá ansioso pra fazer, a gente faz com o nosso maior cuidado. Uma coisa que a Thay falou, né, que eu acho que serve pra mim, principalmente, é a gente se dedicar na escola, a gente se dedicar no trabalho, a gente se matar de trabalhar, e quando é pra fazer as coisas pra Deus, nem sempre a gente se dedica tanto. A gente dedica ali acho que o Mike falou isso, os últimos 10 minutos do dia. Às vezes a gente faz, o dia foi tão corrido, a gente vai fazer o devocional faltando 10 minutos pra meia-noite,
ouve fazer a oração com sono e, ai, boa noite, Deus, dorme com Deus, muito obrigado pelo dia, Deus. E dorme no meio da oração. Já aconteceu tanto de eu dormir no meio da oração e acordar. Não lembro nem pelo que eu orei, né? E Deus, ele espera a gente o dia inteiro. Pode ter certeza que ele espera a gente o dia inteiro pra falar com ele. E por mais que você esteja ocupado, tipo, no domingo, foi um dia que eu fiquei 12 horas trabalhando. Eu não saí da pia, eu devo ter lavado mais de 400 pratos. E ali, enquanto tava lavando a louça, tava tocando funk assim na cozinha, né? Porque o pessoal, geralmente, eles escutam música assim quando tá trabalhando. E eu realmente não me importo, né? Porque eu não vou fazer o que? Tira, não tem. A gente acaba tendo contato com outras pessoas. E aí tava tocando a música, e não era música de nada bonito a escutar. E o pessoal tava dançando, tava, né, se divertindo. Tava ali lavando a louça, não tava que o cara se é fechado, não quis me retirar do local, porque, né, às vezes é até chato. Né? E aí, o que eu fiz? Enquanto tava lá na louça, eu comecei a conversar com Deus, comecei a desabafar com ele como se fosse meu amigo, comecei a falar da situação que estava acontecendo na minha vida, enquanto eu tava lavando louça, e tentei não me concentrar tanto na música que tava tocando. Que, às vezes, as músicas, elas ficam na nossa cabeça, é normal, a gente, né, às vezes tá no TikTok, a gente escuta uma música legal, a gente vê um vídeo com alguma música que, né, e é normal ficar na nossa cabeça. Eu já me senti muito culpada por isso, de escutar, de às vezes chegar a dançar, me divertir. Só que não tem por que se sentir culpado, entendeu? O que a gente tem que fazer é se esforçar, alimentar cada vez mais nosso espírito para que ele seja mais forte que a carne. E. Ai. Tinha mais uns tópicos que eu não tinha colocado no slide que eu achei um pouco. Né? E juntando ao todo, o que a gente falou sobre adoração e comunhão, a gente pode ver, né, como a adoração e a comunhão, elas são partes essenciais da nossa caminhada com Deus. E a adoração, ela vai além de palavras ou orações. É um relacionamento profundo com Deus. E tendo um relacionamento profundo com Deus, a gente acaba até auto se conhecendo, entendeu? E é onde a gente consegue enxergar que a gente realmente é, onde a gente recebe o amor e a graça que a gente precisa, é onde a gente sente um amor genuíno, a gente se sente completo, e a gente reconhece e a gente se aproxima cada vez mais de Deus. E a comunhão, ela lembra a gente, no caso, os nossos amigos, a nossa família, que a gente não tá sozinho, entendeu? Que a gente é uma família, que a gente... Todo mundo aqui é unidos pelo amor de Cristo, né? Eu costumo falar, quando eu vou me referir a vocês, eu costumo falar que a gente é todo mundo irmão, porque a gente é unido pelo sangue de Cristo, né? E aí, às vezes eu conto algumas coisas, né? Eu fui, por exemplo, falar com meu pai sobre, falei, nossa, hoje eu levei mó puxão de orelha, eu tô mó chateada, sai com um bico daquele tamanho. E aí ele não entende muito bem, né? Tipo, mãe, mas como que você deixa eles falarem assim com você? Tipo, eu falei assim, não é questão de deixar. A questão é que eles não estão falando pro meu mal, entendeu? Quando você vai contar pra alguém que não entende a relação que a gente tem, eles ficam, não, mas eu não acho certo, né? Porque, principalmente a Miss, ela puxa a nossa orelha, né? E fala, ela não é sua mãe pra falar assim com você e tal. Mas ela é a pessoa que tá ali se importando comigo. Ela é a pessoa que não deixa que eu me perca, entendeu? Ela é a pessoa que sempre vai atrás da gente quando a gente dá mínima vacilada. Não leu o devocional? Né? Gente, na semana retrasada, eu acho, eu tava me arrumando pra ir pra igreja. Eu tinha deitado assim na cama, comecei a ver TikTok. Parece que ela começou a me ligar. Falei assim, Bianca, você viu que tem reunião às 8 horas da manhã na igreja, né? Aí eu falei, sei, eu sei. Eu tô aí, né? Eu voltei a fazer o que eu tava fazendo, que era me arrumar, porque eu tinha certeza que eu ia me atrasar. E aí, as pessoas, elas não entendem muito bem a relação que a gente tem, né? E é isso, a comunhão, ela lembra que a gente não tá sozinho, a gente é uma família unida pelo amor de Cristo, né? Tanto no momento de adoração, todos os momentos que a gente tá brincando juntos, que a gente sai, a gente sempre dá um jeito de falar de Deus. Sempre começa uma conversa, na praça de meditação, a gente sempre começa uma conversa profunda. Vocês podem perceber que Deus, ele tá presente em todos os momentos. E em questão das músicas, uma coisa que eu não falei é que uma coisa que me ajudou muito é parar de dedicar, enquanto eu escuto alguma música, para outras coisas. Eu comecei a enxergar Deus em tudo. Em qualquer música, assim.
Deixa eu ver uma música que vem na minha cabeça. Aquela nova do Bruno Mars e da Lady Gaga, que fala que se o mundo estivesse acabando, eu queria estar com uma certa pessoa no último dia do mundo. Eu comecei a me imaginar com Deus, eu comecei a me imaginar me decorando pra ele daquele jeito, mesmo escutando uma música que não seja gospel, entendeu? Então, o que você faz com as coisas que vão te dar? O que você faz com o que você recebe, com as palavras que você recebe? Você guarda pra dentro de você o que você faz com as informações que você recebe? E acho que é isso, né? A gente segue crescendo juntos, aprendendo, nos apoiando, refletindo sobre o amor de Jesus por nós. E acho que é isso que eu tenho pra falar, concluindo todos os slides. Cabo, pode falar. Tinha um quinto tópico aí, Deus como centro. Ah, tá. É isso mesmo. Deus como centro de tudo. É isso que eu acabei de falar da música. Coloca Deus o centro de tudo na sua vida. E vai ser... Tudo vai mudar, entendeu? É isso. Aí, amei. Parabéns, gente. A Agatha deu uma saída porque o celular dela descarregou. Mas também não vamos demorar muito mais. Parabéns a todos. Saibam que eu amei. Eu questiono, eu pergunto, eu falo mesmo, porque eu gosto de entender se vocês entenderam. Ou se tem alguma coisa que dá pra acrescentar ali. E vocês arrasaram. Parabéns. Até agora todos os grupos estão arrasando. E saibam que... gente, e se tem algo que... falou, mas eu não gostei. Converse com a pessoa, entendeu? Tainara, você me disse um negócio que eu não gostei. Converse comigo. Às vezes eu lembro que eu tenha falado pra você alguma coisa, entendeu? Ou às vezes eu vou te explicar o meu ponto de vista sobre aquilo que eu te falei. A graça justamente de estar em comunhão é justamente ter esse negócio de... É o que a pessoa tá vendo do lado de fora. Oi? É o que a pessoa tá vendo do lado de fora. Então, me abriu muito a minha mente quando eu entendi que a comunhão também valia pra eu me abrir e eu percebi o que os outros falavam sobre mim. Como assim? Teve uma época que eu era muito fechada mesmo. Tipo assim, pra conversar, pra falar, muito séria com tudo. E aí, a minha mãe teve que sentar comigo e falar, Tainara, ninguém vai chegar perto de você porque você parece um cão de guarda bravo, chato pra caramba. E eu não percebia. Simples assim. Pra mim, eu tava de boa, eu tava tranquila. Pra mim, eu por dentro, eu por fora. Então, às vezes são coisas que a gente não repara em nós, que nós conseguimos melhorar, ou que a gente nem é assim, mas a gente tá demonstrando do jeito errado. É tipo quando a pessoa que veste uma roupa que não combina com a personalidade da pessoa, que você fica tipo, mas a pessoa não é assim. Por que ela se veste desse jeito? Então, tudo isso comunica quem nós somos. E às vezes essas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente dá confiança, que nos geram confiança, elas vão nos auxiliar justamente nisso. Por exemplo, você não é desse jeito que estão te passando, ou tá na hora de você realmente se vestir de acordo com o que você é. Então, isso são coisas, ou é maneira. Você precisa melhorar a maneira que você fala. Porque às vezes são coisas que a gente tá habituado, mas que a gente sabe que Deus tem algo melhor para nós. Isso é só conversando entre nós, entre amigos, entre pastores, entre pessoas de confiança, entre seus pais, que eles vão te alertar esse tipo de coisa. Pai e mãe não é seu amiguinho. Ai, não quebrei não, né? Não, quebrei não, pera. Pai e mãe não é seu amiguinho. Pai e mãe é pra te ajudar, é pra te educar, é pra te orientar. Nós, como pastores, nós somos até seus amigos. Mas pode ter certeza que eu sou o tipo de amiga chata pra caramba que nunca vou te permitir se jogar num buraco voluntariamente. Eu vou falar, você tá ficando doida, é? Eu sou aquela pessoa que vou falar isso. Vou falar, você não vai fazer isso. Aí a pessoa vai falar, porque eu não vou deixar, ué. Oxi, eu não sou o tipo de amiga que vai mesmo. Não vou mesmo. Esqueça. E é por isso que às vezes eu sou a última a saber das coisas, viu? Mas tudo bem. Porque eu nunca vou apoiar você a fazer alguma coisa que seja errada. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ver que você tá fazendo alguma coisa, você precisa de oração, de ajuda, ou que eu não tiver nada o que comentar, pode ter certeza que eu vou falar, então vamos orar junto. Isso mesmo. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu acho que tem muita gente aqui, assim, também no grupo, que a gente tá aprendendo a caminhar, não sou falando que eu tô perfeita, não, porque queria eu. Mas não estamos. Então, vivendo, aprendendo, conversando, e é para isso comunhão e adoração. Então,
cuidar onde está a nossa adoração e sempre estar em comunhão. São básicos, que é o que a gente está fazendo, né? A gente está conversando sobre bases da vida cristã. Mas agora a gente vai encerrar porque eu sei que a Júlia precisa dormir. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças, Senhor, nós te damos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Obrigada, Senhor, por esse tempo de comunhão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem preparado coisas grandes. Senhor, nos dá, Senhor, a tua direção, a tua paz que excede todo entendimento. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada de descanso, uma noite cheia de paz. Que todos eles, dormindo pouco ou dormindo muito, que eles se sintam revigorados, porque a tua presença, Senhor, vai estar com eles. Deus, nos guarda, Senhor, nos protege, nos dá uma semana abençoada, cheia da tua presença. Senhor, nos dá um ânimo, uma vontade de ler a Bíblia, nos dá um ânimo, uma vontade de orar mais, nos dá um ânimo, uma vontade de jejuar, Deus, que nós possamos fazer tudo, Senhor, para a tua glória, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Boa noite, gente. Boa noite, vocês já sabem, né? Precisando de mim, tô à disposição. Deixa eu encerrar a live que eu já... Seguinte. Não, tá bom.